O ao vivo é isso, né? Às vezes dá um probleminha. E a gente tava ali no Insta da Ari pra gente fazer essa live juntas, né? Foi um convite dela. E agora não tava dando certo pra eu entrar. Vamos torcer pra que dê tudo certo por aqui, né? Então, esperar a Ari entrando. Seja bem-vinda. Maria Leda, Charazinha, Patrícia, Jocilene, oi, oi, bom dia, pessoal. Assim, Bianca, bom dia. Assim que a Ariana entrar, a gente já vê se vai dar tudo certo. Magda, bom dia. Bom dia, Magda. Então, hoje, para quem não conhece a Ari, a Ariana é do Terapia e Bem-Estar e da terapia 3G. Ela trabalha com mindfulness, com terapias de terceira onda, né, a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. A Ari chegou por aqui. Então vamos lá, vamos mandar um convite aqui para Ari. Ah, ela já até mandou aqui. Vamos ver aqui. Ari, dê tudo certo. Aqui tá aparecendo para mim aguardando. Ah, Ai, acho que deu agora vai, certo. né? Eu Leda, já acho tava que é o ficando bom aqui. dia. Bom dia. Eu tô achando que é o meu, acredita? Será? Eu acho que sim, porque eu tentei fazer esses dias e deu o mesmo problema. Uma pena. Ah, Não sei o que tá acontecendo. Mas a gente vai por aqui. o importante é que vai sair, É. né? E aparece no seu e aparece também. Isso. Só o convite que é trocado. Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Ai, que gostoso estar com você, Leda. É tão bom. Acho tão bom Muito. falar com você quando a gente está junto nas Sim. nossas imersões, é maravilhoso. Sim. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Espero que todos nos encontrem, né? Acho que deve aparecer lá que tá ao vivo as duas. É, vai parecer ao contrário, né? Que a Leda tá me convidando, mas na verdade foi eu que fiz o convite para a Leda, que é uma profissional excepcional que trabalha com algo que é tão delicado na nossa vida. Eu admiro fortemente o seu trabalho, Leda, já te falei isso em outras oportunidades, mas acho que publicamente ainda é melhor, porque a Leda trabalha com perda, morte, luto, algo tão delicado, tão difícil que a gente corre muito, né? A gente se esquiva muito desse assunto na nossa vida, de viver essas perdas. Então, acho que é muito importante falarmos sobre isso, né? Quando eu entrei, eu vi que você estava falando que eu atuo com as terapias de terceira geração. Eu mesmo, essas terapias, elas olham o contexto de vida, né, em que a gente está inserido e atua a partir disso. Então, muitas vezes, o contexto que nós ou os nossos pacientes ou as pessoas em geral estão vivendo é um contexto de perda, principalmente na situação em que nós estamos vivenciando, em que em 3, 4 meses a gente perdeu muita coisa. Né? Seja vida, seja parentes, seja trabalho, seja sonhos, desejos, viagens, tudo isso entra dentro do conceito de perdas, né? Como que fala um pouco do teu trabalho, por favor, para as pessoas te conhecerem, diga sobre você, onde elas te encontram. Você tem um curso lindíssimo, maravilhoso que ensina outros profissionais, né? A atenderem na clínica essa demanda. Então, fala um pouco, por favor, de tudo isso. Tá bom. Bom, eu agradeço, né, muito esse convite, fiquei muito feliz, me senti muito honrada, né, de estar aqui compartilhando esse assunto que realmente é um assunto difícil e que, inclusive, nós profissionais fugimos dele, né, porque é difícil a gente lidar com as perdas, porque quando a gente está lidando com a perda de alguém, com a finitude,
a gente vai de encontro com a nossa finitude, né? Que a gente também vai morrer. E não é a gente vai a óbito, não é a gente vai partir, não, a gente vai morrer. Por mais difícil que seja ouvir isso, às vezes até falar, né? É necessário. E eu percebi essa dificuldade, né, nos profissionais. Então, eu decidi, ao invés de ficar focada só nas pessoas que estão ali enlutadas, eu quis ampliar a forma desse assunto chegar às pessoas. E, através dos psicólogos, né, se eu converso sobre isso com os psicólogos, ou com os, não só psicólogos, né, profissionais ali da saúde, da educação, isso vai atingir muito mais pessoas do que eu ficar ali só com os meus pacientes, né, fechadinha ali. Então, a gente fazendo essa rede, a gente alcança muito mais pessoas, né, e dá para a gente transformar a vida dessas pessoas. Eu falo que a minha missão é transformar a dor em amor. A dor da perda, independente qual seja ela, né, a gente pode transformar. Né? Você usou a palavra reconstruir, né? Reconstruir-se, ressignificar. Tudo isso faz parte desse vivenciar o processo de luto. E o Sim. luto a gente vivencia quando a gente tem uma perda significativa. Então, se aquele objeto, se aquele trabalho, se aquela pessoa, ela era significativa na minha vida e eu perco, aí eu entro em processo de luto, que é até um processo, é um processo extremamente natural, todos nós ou passamos ou vamos passar, e é um processo até para a gente conseguir lidar com a situação. Né? Então, é importante a gente entrar em contato, né, nesse processo. Então, vendo toda essa questão, eu resolvi entrar nesse mundo. Só que não é um mundo de morte, não é um mundo só de dor. A gente fala de vida, né? O que que a gente faz ali do nascimento até o momento da gente morrer? Isso é vida, né? Então a gente precisa olhar para a nossa vida. Mas para olhar para a nossa vida, muitas vezes a gente tem que lembrar que a nossa vida vai acabar. Né? Então, Isso são dói, essas. né, Leda? Sim, para mim já não dói, né? Porque eu entrei em contato com o assunto. Quando eu não estudava sobre essa temática, eu também pensava assim. É um processo nosso mesmo, de recusa, é cultural, isso vem lá de trás, né? Que a morte ela foi, né, escondida ali dentro dos hospitais. Então a gente acabou não tendo mais contato com morte igual tinha nos séculos passados. Né? As crianças ficavam ali em volta, quando a pessoa percebia que ia morrer, chamava todo mundo, chamava as crianças, né, para poder se despedir. E hoje, a grande maioria não tem essa oportunidade de se despedir, de estar ali com os parentes, com os amigos. Especialmente nesse momento que a gente não pode fazer visita nem no apartamento, nem na UTI, nem na enfermaria. As visitas são Isso dói proibidas. muito, né? E é muito difícil. E isso pode ser, inclusive, um fator de complicação do processo. Né? O processo de luto, ele pode complicar a partir dessa não participação, dessa não vivência, é, é, desse luto aí antecipatório por causa da doença e o processo, inclusive, pós-morte, do funeral, que a gente hoje não está tendo também.
É o que a Então, gente mais vê, né, nas reportagens a respeito desse assunto, né? O quanto as pessoas se lamentam por não poderem estar com seus entes, né? Não poder fazer uma despedida digna, né? Ou se aproximar dessa pessoa, né? Mesmo que seja após a morte, mas você não poder estar ali, poder fazer uma homenagem, né? Acho que isso vem marcando bastante, né, a todos nós, o que a gente vem vendo por aí. Bom dia a todos que estão chegando, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre luto e reconstrução de vida depois disso, né, que você falou, Leda, de uma transformação. Se alguém tiver perguntas, pode colocar que a gente vai tentar responder, né? Pode deixar aqui nos comentários. E aí, uma coisa que você falou, que é muito interessante, que quando a gente fala de perda e morte, luto, vem automático uma pessoa morrendo, né? Alguém que morreu, então, né? Perdi, enfim, então isso significa que eu entro em luto, mas você falou que é qualquer, né? Qualquer coisa, qualquer pessoa ou algo que eu perca e que aquilo me faça muita falta, né? Aquilo que me traz uma carga bastante emocional quando eu perco. E acho que isso, pessoas, né, Leda, aqueles sentimentos muito fortes que a gente tem, né, em perdas de relacionamento, por exemplo, né, não só exatamente a morte, mas quando se perde um relacionamento, quando se perde um animal, né, quando se deixa de poder realizar um sonho, seja por qualquer motivo, você está perdendo alguma coisa, né? Ou vários outros tipos de perda que a gente nunca pensou, né? Eu acho que isso vem um pouco mais atual, as pessoas associarem que a gente vivencia luto por esses motivos também, né? Então, eu, por exemplo, pessoalmente, né? Já vivenciei experiência de transição de carreira, você conhece minha história. Então, assim, eu me lembro que mesmo eu tendo tomado a minha decisão, no dia mesmo que aconteceu, foi o dia do meu processo terapêutico, era dia de terapia. E eu lembro que eu cheguei na terapia, eu cheguei chorando, e eu nunca tinha chorado na terapia. Eu cheguei chorando, eu fiquei a sessão inteira chorando, eu saí chorando. Então, assim, foi o tempo todo essa sensação de perder, eu perdi, eu perdi. Eu perdi alguma coisa que eu imaginei que seria a minha história, eu perdi muitas coisas ali em uma única ação. E às vezes a gente não sabe que tá passando por isso, né? Ou boa parte das vezes a gente não sabe que isso é um luto também, né? Me lembro que mesmo que tenha sido voluntário, foi horrível. Né? Foi muito ruim. E aí, Leda, para você, né? E aí você falou, quando a gente fala de morte, a gente fala de vida. Acho que isso é bonito, chega a ser poético, né? Que você trabalha isso nos processos, né, de luto? Como é que você conduz as pessoas para esse entendimento de que quando a gente está falando de morte, a gente também está falando de vida? eu só quero responder que perguntaram aqui a questão de livros, antes de eu falar isso para você. Deixa eu responder a sua pergunta. Quando a gente fala de luto, tem alguns autores que eles são fundamentais, né? Então, eu não indico o nome do livro, eu indico os autores, né? Porque Ótimo. eles têm vários livros. Então, Colin Parkes é fundamental a gente ler. Maria Helena Pereira Franco, Maria Júlia Kovacs, que são as duas que trouxeram, né, mais esse tema aqui no Brasil, elas são pioneiras. Franklin Santana. Então, são pessoas que a gente não pode deixar de estudar. São autores fantásticos. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, do luto por suicídio, eu indico o Dr. Neuri Botega. Ele não é psicólogo, ele é psiquiatra. E a Karina Fukumitsu também, né? Ela tem uma história maravilhosa e ela tem, assim, um conhecimento riquíssimo. Então, de livro, né? Buscando esses autores aí, vocês vão estar muito bem munidos.
Bom, respondendo a sua pergunta, Ari, quando a gente vai trazer essa consciência para o paciente de que quando a gente fala da morte, a gente está falando da vida, a gente é, às vezes até passa ali explicando um pouco, fazendo uma psicoeducação do processo de desenvolvimento. Que a morte, muitas vezes a pessoa acha que a morte é o contrário da vida. Não. A morte faz parte do ciclo da vida. É a etapa final. Mas ela não é o oposto da vida. Então, a gente faz essa psicoeducação, né, de explicar todo esse processo. Mesmo que, Leda, mas e um bebê não passou pelo ciclo? Ok, ele não passa pelo ciclo todo, mas ele passou ali pelo nascimento e pela morte, que são dois estágios ali do ciclo vital, do nosso ciclo de desenvolvimento. Né? Então, ali na Independente do primeira tempo, né? infância, independente do tempo de vida que essa pessoa teve. Então, esse é um dos recursos que a gente tem. Eu gosto muito de usar filme, livro, poema, música. Eu sempre uso esse tipo de recurso para trazer o paciente essa consciência sem forçar, sem querer enfiar a goela abaixo do paciente, né? Eu acho que não é assim que funciona. A pessoa tem que, nossa, olha só, é isso mesmo, né? É ela que tem que ter esse insight, né? E assim, como você trabalha com a ACT, eu também uso a ACT, e muitas vezes a pessoa fala assim, aceitação e compromisso. Não é aceita que dói menos. Não é disso que a gente está falando. É entender que aquilo é daquele jeito, mas o que eu posso fazer com que eu me comprometo para conseguir continuar, para dar passos adiante, seguir e reconstruir a vida, porque tem coisas que não vão mudar. A morte, por exemplo, por mais que a ciência esteja avançada, a gente ainda não descobriu a fórmula da vida eterna, Uhum. né? Pelo menos aqui nesse terreno, nesse plano, né? Ai, O que fizer sentido para cada um. sim. Ô, Leda, você falando, né? Você falou de ciclos, até responde uma pergunta que uma aluna minha colocou, né? Se seria exagero dizer que a gente é, começa a morrer logo que nasce, né? Isso. De uma certa forma, sim, porque você iniciou, startou a vida, você já está nesse processo. E tem uma pergunta que passou aqui, né? Perguntando como que se lida com um paciente que não pode ter filhos, porque acho que entra um pouco nessa parte do sonho, né? Eu até falei do luto do sonho. Você tem um desejo e você não pode ter aquele desejo, não daquele jeito que você imaginou, né? Então, acho que. E aí, você falando de ACT, que me ocorreu isso, né? Sim, eu uso ACT fortemente, eu acho uma ferramenta de processo terapêutico lindíssima, extremamente eficiente para várias, né? Principalmente para o nosso assunto aqui de reconstrução. Então, não é esse aceita que dói menos, mas tem muito mais a ver com a constatação daquilo que é real. Porque uma pessoa que ela não pode ter filhos, provavelmente, se ela já tentou todas as possibilidades, isso não vai mudar. E ela ficar pensando no que ela gostaria que fosse, vai fazer com que esse sofrimento se torne crônico, porque ela vai ficar todo dia revivendo isso o tempo todo, né? Então, quando a gente fala de um processo de aceitação, ele é extremamente dolorido, mas ele é lindíssimo, porque aí você constata aquele movimento, nossa, olha, esta, né? Essa é a minha condição, esta é a minha vida. Então, se eu quero ser mãe, quais as outras possibilidades de eu ser mãe dentro do meu contexto? Já que, e aí a gente fala das contextuais, né? Você cria uma vida dentro do contexto que te é possível.
né? E isso é lindo demais. E é importante que as pessoas e que os profissionais da área de psicologia possamos passar isso para esse paciente, que é o que você falou que é a sua missão, como é que você ensina um outro profissional a passar isso para o paciente dele. Então, a pessoa que fez essa pergunta, né, da mulher que não pode ter filhos, ela tal não possa, né, morreu aquela ideia que ela tinha do que era ser mãe, né? Mas que pode ser reconstruída de um outro jeito, né? De uma outra forma que é a que ela vai entender que seja melhor dentro desse novo contexto de vida. É isso mesmo? Você trabalha dessa forma com a ACT? Justamente dessa forma, né? E depois a gente vai trabalhar fazendo todo esse processo que você trouxe, né, da constatação. E o que eu posso fazer diante disso? Tem a adoção, não, eu não quero nada, não quero outra coisa. Muitas pessoas colocam, compram animais, né, de estimação, e esse animal ali faz parte da família. Até por isso que, às vezes, né, quando a gente fala do luto pet, né, do luto do animal, as pessoas falam, ai, que bobagem. Gente, mas para a pessoa não é bobagem, é um membro da família. Ah, mas é um cachorro. Não, não é um cachorro. Não é. É o filho da pessoa, né? Tanto é que a gente vai em parques e vê as pessoas brincando com o cachorro, vem cá na mamãe, vem cá no papai. E tá tudo bem. É a forma com que a pessoa encontrou, talvez, nesse caso, de lidar com o fisiológico que não permite que ela tenha uma gestação. Então, tem outras possibilidades. E aí a gente vai colocando no papel ali todas as possibilidades que tem, sem a gente julgar, sem falar, ah, não, isso daqui é impossível. Não, não é, calma, é sem julgar primeiro. Depois, a gente vai julgar. Por exemplo, né, às vezes a gente coloca lá, adotar um cachorro, adotar uma criança, roubar uma criança no hospital. Coloca, passou na cabeça, coloca. E aí depois a gente vai ver cada possibilidade. Aí sim a gente vai fazer o julgamento, né? Depois, olha, adotar um cachorro é possível? Ah, eu moro em apartamento, eu quero um cachorro grande, aqui no prédio não aceita. Ah, então o cachorro já não tem jeito. Posso adotar uma criança? Ah, posso, é um processo, né, demorado, burocrático, mas eu estou disposta. Ah, e eu posso ir no hospital e roubar uma criança? Não, não posso. Então, depois, na segunda etapa que a gente vai fazer, né, essa peneira para ver o que é possível e o que não é. Quando você fala, né, dessa parte, a primeira a parte da aceitação, depois a parte das possibilidades, depois a parte do discernimento da viabilidade ou não, né? Isso exige bastante coisa, né? Exige traz uma carga emocional, porque aquela pessoa está lidando com as coisas do jeito que ela não imaginava que seriam. E aí, se eu falo das contextuais, lá pro lado de mindfulness, por exemplo, né? A gente fala da questão da expectativa. O quanto que a expectativa sobre a nossa vida pode nos aprisionar de várias formas, né? Porque se a gente não solta essa expectativa, a gente não consegue fazer uma reconstrução de vida. Acho que esse é um dos pontos muito significativos e que é importante que todos os profissionais, né, de psicologia ou as pessoas que estão aqui nos assistindo que não são, mas é importante fazerem essa reflexão e conduzirem seus pacientes a fazerem isso também, né? Porque se não houver esse soltar da expectativa, a gente não dá espaço para reconstrução. A reconstrução prevê que a gente tem espaço na mente, espaço na vida, né? Eu sempre falo muito disso. Nossa, encerrei um ciclo, eu preciso
encerrar uma coisa para que eu possa começar outra, porque é inviável. Até mentalmente falando, né, Leda? A gente não tem muita essa consciência. A gente vai colocando um monte de coisa na nossa mente, um monte de coisa para a gente lidar, e daqui a pouco a gente está imerso em várias demandas e não tem espaço para fazer reconstrução. Então, é muito importante, a gente chama isso em terapias contextuais, né? De flexibilidade psicológica, que é o quanto eu me permito mesmo fazer o encerramento, né, desse ciclo, ter aceitação, a constatação, né, o quanto eu me permito verificar essas possibilidades. É claro que haverá um movimento, mas eu não queria que fosse assim, né, mas enquanto a gente não se desprender, eu não dou esse espaço para essa reconstrução, que é um movimento que é muito, muito importante. Aqui a gente estava falando, né, de mulheres que não podem ter filhos e as outras formas que elas podem ter, né? A maternidade que não seja a natural, digamos assim, são várias as possibilidades. Existem as pessoas que perderam seus empregos nesse momento, tem pessoas que deixaram de fazer viagens que queriam muito, tem pessoas que perdem dinheiro, né? Deixamos, né, de fazer viagens que desejávamos muito, né? Tem pessoas que se casam e que acreditavam que seria para sempre aquele casamento, né? E não será mais dessa forma, então são ciclos. Eu sempre falo muito no setting terapêutico, né, para aquela pessoa que está comigo, pensar, né, na diferença quando a gente olha a vida como ciclos que começam e terminam, ou se a gente olhar a vida como algo linear. Porque se a gente olhar a vida como algo linear, quando alguma coisa sair, né, a gente para. Tem a sensação do parar, do não fazer, do ser subjugado, submetido, interrupção, né? Então, acho que esse movimento cíclico de vida é muito importante, né? De ter uma conscientização daquela pessoa que está em processo terapêutico, de que a vida é cíclica. Como que você dentro das perdas? Eu acho fantástico essa questão do ciclo, né? Eu também uso muito. Eu acho que faz todo sentido, porque senão a gente vai ficar preso naquela linha reta, né? E aí, enquanto você estava falando, eu estava aqui lembrando, né? Quando um filho muda de cidade para fazer faculdade, aquele filho encerrou um ciclo e é o ciclo dele, né? Eu passei por isso. A minha filha foi para São Paulo. Então, assim, é diferente para mim. Mas se eu entendo que a vida dela é um ciclo e que a minha também, né? Que ali eu não tenho mais uma criancinha para ficar tomando conta e que ela cresceu, eu não consigo lidar com esse luto. Porque é luto, é difícil, né? No começo a gente chora, a gente liga toda hora, mas faz parte do meu ciclo, né? A minha etapa enquanto mãe, ela não encerra, mas encerra uma etapa dessa maternidade. Ela se transforma, né? Que é o que você falou. Uhum. A Ela vai transformação. transformando. A cada ciclo que a gente finaliza, a nossa vida se transforma, né? Sim. Então, se eu encerro um ciclo, a minha vida já não é mais a mesma. Sim. As minhas expectativas são outras agora. Tem Né? uma E essa questão, pergunta mais ou menos, não é sobre tá falando sobre a nossa situação atual, né? A Magda que está perguntando que algumas famílias têm sofrido perdas de vários parentes durante a pandemia. Como tratar essa reconstrução, uma vez que perder um ente é um sofrimento enorme? Imagina mais de um. Isso é uma realidade que vem acontecendo, né? Muito frequentemente. As pessoas perderam pai, perderam irmão, perderam três, né, pessoas. E realmente é algo muito atípico, né? Não é algo que morte, você já não quer imaginar pessoas próximas. a Como que gente você chama isso de observa isso? múltiplas perdas.
Não A gente entendi, chama, Leila? a gente chama de múltiplas perdas, né? Então, quando tem múltiplas perdas, o processo realmente é um processo mais difícil, porque você não conseguiu elaborar um e já tem outro. E aí passa uma semana, já tem outro, fora todas as outras perdas que a gente teve nesse processo. Perda de autonomia, de liberdade, perda de emprego, perda financeira, enfim. Então, olha a quantidade de luto que a gente precisa elaborar. Leda, a gente vai ter que trabalhar luto por luto? Sim, por quê? O vínculo com cada pessoa é diferente. O vínculo com um irmão é um jeito, o vínculo com a mãe é outro, o vínculo com o pai é outro. Ah, mas e se são dois irmãos e os pais que morreram? O vínculo do irmão X era de um jeito, do irmão Y era de outro. Então a gente vai precisar trabalhar todos esses lutos, todos esses processos, para que a pessoa consiga elaborar todos. Porque quando a gente deixa um luto em aberto, ou então esconde ele, deixa ele lá, não quero entrar em contato com isso, ele, de uma forma ou de outra, ele vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Eu já De atendi alguma forma, paciente, né? é, eu atendi paciente que guardava o luto há 14 anos da mãe. E tudo era assim, tudo emperrava, é, qualquer coisinha, um término de namoro, assim, de ficante, não era nem um namoro sério, né? Tudo que ela perdia ali, se perdesse uma balinha já era significativo. Então, esse luto guardado, ele tem que sair de alguma forma. Muitas vezes sai através, inclusive, de doença, né? Somatiza, Gastrite, né? somatização. Então, Ô, o Leda, luto, quando ele você. precisa ser falado ou expressado, né? Falado de alguma forma. Que eu acho que tem muito a ver com terapias contextuais, porque a gente fala muito do como é que eu entro em contato com o sofrimento. Nós somos programados, né? Você falou um pouco disso no começo. É quase que como se a gente não pudesse ou não aguentasse o sofrimento, né? Desde pequeno nós somos criados assim, né? Se você tá chorando quando criança, para de chorar, vem cá que eu vou te acolher. Então, a criança, a gente é criado para não ter muito esse contato, fica uma proteção em volta de nós, ainda mais agora nas gerações mais atuais, digamos assim, eu observo isso bastante. E quando a gente fala da ACT ou de mindfulness, é como é que eu olho de frente para esse sofrer, né? Imagina múltiplas perdas, como é que eu vivo e olho e sofro e choro, né? Você falou da tua paciente, 14 anos, provavelmente ela não deu nem esse espaço para que ela pudesse viver mesmo a dor, porque, né, muitas vezes a gente fica na esquiva da experiência, pensando que aquilo vai ser mais viável, né? Que a gente vai sofrer menos e nem se dá conta, começa a se dar conta disso depois que já passou bastante tempo, né? Então, esse contato direto com o sofrimento também é importante nesse momento e como é que eu me acolho, né? Como é que eu acolho esse paciente no setting terapêutico, porque vai doer mesmo, né? Às vezes algumas pessoas elas pensam talvez que elas queriam doesse, mas vai doer, não tem como, né? Não tem como fugir dessa parte E é da dor preciso. e precisa, A gente exatamente, né? precisa sentir, a gente precisa se entristecer, a gente precisa chorar, né? E não é simplesmente esconder tudo, ah, não, já passou. E pronto, tô linda, maravilhosa para seguir a vida. Não, não tá. E aí vai vir uma outra perda e ela vai tomar uma proporção que talvez nem precisaria.
né? Que nem faria tanto sentido ela ter Porque uma vai repercussão tão grande. generalizando, né? Vai generalizando, vai acumulando dor, sofrimento e não expressa isso. E eu sempre falo que, às vezes, tem pessoas que não conseguem expressar isso verbalmente. Não tem problema. A gente tem recursos para que essa pessoa expresse isso de outras formas. Através da música, tem pessoas que compõem música, tem pessoas que escrevem poemas, tem pessoas que escrevem diário. A gente pode trabalhar com massinha, com argila, com pintura, com colagem. Então, são várias as formas que a gente pode colocar ali para a pessoa se expressar sem ter que falar. Porque às vezes a pessoa realmente não dá conta, ela não consegue entrar em contato direto, né? Outra coisa, o uso das metáforas, né? Também é super rico para a gente Sim, poder trabalhar esses processos de luto, né? Eu gosto eu tô, muito de usar metáfora. adoro. Faz parte da ACT, totalmente Arte. metáfora. Eu tô pensando aqui, né? Você falando e teve uma pergunta acima aí que já passou. A pessoa tava perguntando sobre indicação de filmes, né? Tem um filme lindíssimo que quando eu assisti, eu lembro que eu chorei do começo ao fim, que chama PS Eu Te Amo, né? Que é uma perda do par amoroso, né? O quanto isso foi difícil e mostra bastante no filme, porque ele vai deixando mensagens para que ela possa vivenciar esse luto, né? E como é que ela pode, eu até arrepio de falar, e como é que ela pode começar um outro ciclo. É lindo, lindo, eu recomendo 1000 vezes esse filme. A gente chora bastante, mas é lindíssimo, fala dessa reconstrução, né? Isso, PS Eu Te Amo, Penha. Então fala desse reconstruir e como é que a pessoa olhou a morte, olhou né, a falta que faria, né, e ajudou nessa reconstrução. Tem um também agora que está na Netflix, eu não lembro exatamente o nome, mas é O 18 presentes? Travou. Ai, Travou, Leda, Ari. Eu não travou. ouvi. Tá me vendo agora? Agora sim. O 18 presentes é esse? Isso, esse mesmo. 18 presentes também é um presente, né? Ele tá assim super em alta. É um filme também muito bacana, né? A gente pode. Eu não vou ficar aqui dando spoiler de filme, né? Mas deixa eu falar outros filmes. É, tem um que chama Um Porto Seguro, é lindo também. Ah, Como Eu Era Antes de Você. Ah, sim. Esse, ai, como eu chorei. É, tem um outro aqui que eu queria falar dele, gente. Em um momento tudo pode mudar. É um instante ou um momento tudo pode mudar. É também fantástico. Trabalha muito a questão do luto antecipatório, né? E a, de toda a história. É importante ver. É importante Filmes são ver, pegar. importantes. Esses filmes a gente assiste com, não é nem com lencinho, é com lençol do lado, né? Nossa. Pode até ter a pipoca, mas cuidado ali para não engasgar, porque são filmes que a gente se emociona muito. Tem também uma série que eu gosto muito, que traz muito esse contexto do luto, que chama Station 19, que é da mesma autora do Grey's Anatomy. Inclusive tem uma relação dos personagens, Ah, tem aparecem ele no mesmo. hospital Tem mesmo. e, O e bombeiro, os né? médicos lá na estação. Então, aparece vários tipos de perdas, vários tipos de morte. É uma série riquíssima para a gente trabalhar também
a questão das perdas aí, dos lutos. Inclusive de carreira, de relacionamento, muita coisa. Dá pra gente Tem viajar. algo muito vasto, né? Ótimo, ótimas indicações. A Kívia tinha perguntado de livros. A, a Leda indicou alguns autores. Kívia, depois você pode olhar, vai ficar a gravação lá no Instagram da Leda, que ela indica uma série de autores muito bons, que são muito importantes para morte, perdas e luto. E Leda, se a gente Teve falar um dessa... autor que eu esqueci de falar. Ah, então pega esse Elizabeth aí. Kubler-Ross. Essa também não pode deixar de estudar. Repete o nome, Leda? Elizabeth Kubler-Ross, Ótimo. Muito bom. Muito bom. que é a autora do livro sobre a morte e o morrer. Muito bom. E aí tinha uma pergunta que passou agora, né? Que a gente falou do luto do pet, né? E a pessoa estava perguntando como é que ela ajuda o paciente, né? A fazer esse processo e que ele pode viver sem esse pet, né? E a gente tem uma questão dos pets que é bem significativa, que é o tempo de vida que é curto. Mesmo, né? A gente já sabe que mas ainda assim parece que não funciona para nós, né? A gente fica achando que vai ser para sempre. E de fato, nós gostaríamos, digo isso porque eu tenho a minha. E então são realmente membros da família totalmente. E aí, essa parte da reconstrução, né, Leda? Muitas pessoas eu ouço muito que elas têm esse receio até da reconstrução, quase que como se estivesse traindo aquilo que perdeu. Aquela pessoa, aquele trabalho, ou qualquer outra coisa que esteja envolvida nesse luto, né? Eu já ouvi muito essa expressão, que é como se eu tivesse traído, né? Se eu perdi o par amoroso, como é que eu vou fazer essa reconstrução, né? Como é que eu vou substituir um pet pelo outro, né? Ou um trabalho pelo outro, enfim. Isso a gente entra no campo dessa reconstrução, desse olhar que não é uma substituição, né? Como é que você olha para isso nos processos de luto, quando a pessoa, para ela se sentir livre, para que ela possa ter essa reconstrução, né? Que ela não tem que ficar nesse movimento. Acho que no filme Peça eu te amo fala muito disso, né? Como que você observa esse aspecto? Bom, uma das coisas que a gente orienta, né? A gente só orienta, a gente não manda, né? A gente não obriga, mas não fazer, não colocar nada ali no lugar enquanto esse luto não tiver vivenciado. Nada ou ninguém. Por exemplo, é claro que se a gente estiver falando de emprego, é questão de sobrevivência, né? Mas pessoas, animais, não, é um cachorro, eu te dou outro, eu compro outro para você. Não. Aquele cachorro, aquela cachorra era diferente. Era, tinha a pata de um jeito, tinha a manchinha do outro. Quando eu chegava, ela me fazia carinho de um jeito. Então, a gente não vai achar nenhum animal igual. E do mesmo jeito, nenhum parceiro ou parceira igual. Muitas vezes, quando a gente não elabora o processo, o que a gente faz? Fica tentando achar no outro aquela pessoa. E quando a gente busca, né, essa pessoa que a gente ainda não matou dentro da gente, em um outro, esse relacionamento novo ali vai dar certo? Não. Então, eu preciso elaborar essa perda primeiro, para depois trazer uma nova pessoa, um novo animal. Muitas vezes a gente ouve assim, um amor só se cura com o outro. Não. Um amor se cura vivenciando, né, essa dor aí de ter perdido esse amor. Para depois a gente conseguir outro. Porque senão a gente vai ter a dor tentando encontrar o amor. E aí não vai conseguir. Que Porque eu nunca vou importante achar. essa...
Eu A nunca dor vou tentando conseguir encontrar o achar. amor. Eu não vou achar uma pessoa igual a que eu estava antes. Eu não vou. Que tenha sido eu que terminei, que tenha sido a outra pessoa que terminou. A gente não vai achar ninguém igual. Então a gente precisa viver essa perda, vivenciar esse luto, elaborar esse luto, para aí sim entrar em contato, abrir possibilidade para novas, novas aventuras amorosas, é, novas brincadeiras com outro animal, novos carinhos com outro cachorro, né? Então, a gente precisa desse momento, né? E às vezes a gente ouve muito assim, não, ele não te merecia, sai dessa, não sei por que que você tá triste, ele não valia nada, ou ela, né? Que a gente não vai defender nenhum dos dois lados. Gente, podia não valer nada, mas era o vínculo que ela tinha, era a pessoa que ela gostava. Então, por mais que, não valia nada, era cafajeste, era isso, era aquilo, é um vínculo. Tinha um vínculo ali importante. E esse vínculo foi rompido, foi quebrado. E a pessoa está sofrendo. E ela precisa sofrer. E Leda, como isso é muito importante, né? O que você está falando, esses ditos populares, né? Um amor só se cura com o outro. A pessoa, a gente vê esse movimento com frequência, né? Terminou, já tá com outro, já para nem entrar em contato com esse luto, com essa perda, com essa dor. Independente se foi um relacionamento em que terminou de uma forma que ruim, né? Mas ainda assim é um término, teve uma representação aquela pessoa na vida, né? Isso é importante. E aí fico eu pensando, né, desses movimentos de vivenciar o luto. Quando é que a pessoa, né, sabe que tá tudo certo, por exemplo? Vou usar essa expressão, né? Desculpe se estiver incorreta, mas como é que ela sabe, que ela sente, que ela identifica que ela vivenciou e que ela pode iniciar essa reconstrução? Bom, a sua pergunta, se a gente fosse simplificar ela, é: quando o luto termina, né? Uhum. Não tem prazo. Cada pessoa é de um jeito, né? Então, não é com 6 meses, ou uma semana, ou um ano. Cada pessoa vai ter o seu próprio tempo. E como é que ela identifica que esse tempo dela, né, foi suficiente para elaborar essa perda? Porque a gente, especialmente quando a gente fala de morte, a gente não fala que a gente superou, que a gente não supera, a gente elabora. É diferente. Então, quando eu consigo falar da pessoa com uma intensidade amena, né? Sem muito choro, sem pesar, o assunto, por exemplo, vem ali no momento do almoço e eu falo tranquilamente. A partir do momento que eu começo a pensar em planos para minha vida, fazer planos futuros, esses são indícios que o processo de luto já está sendo elaborado ali, já está nos finalmente da elaboração. Então, né, dois pontos aí que são muito importantes: a intensidade da expressão da dor, a frequência e o planejamento de uma vida, a reconstrução dessa vida mesmo, né? Porque muitas vezes a gente fala, não quero saber de mais ninguém, eu vou ficar aí sozinha, porque homem não presta, porque mulher não presta, eu vou ficar aí sozinha mesmo. A gente fala isso hoje, mas amanhã, nossa, que gato, eu quero, meu número, né? É bem Sim, acho assim. que isso é E aí, importante. quando a gente consegue falar assim, né? Aqui, claro, foi um tom de brincadeira, mas quando a gente consegue perceber,
acho que eu posso começar a sair, encontrar alguém, né? Eu queria uma pessoa para estar do meu lado, fazer um cafuné, né? Beber um café. Então, a pessoa já conseguiu elaborar. Porque muitas vezes a gente não quer fazer plano nenhum, a gente nem dá conta, né? A gente ouve muita história, né? Falando de novo de ditado, meu mundo acabou. A gente ouve muito Sim, isso, né? Não é que o mundo da pessoa acabou, né? Mas a relação com quem se foi, ou que foi embora, ou que morreu, ou que mudou de cidade, ou que terminou o relacionamento. O mundo dela, nesse momento, não tem cor. Realmente, é um mundo, né, preto e branco ali, vamos dizer assim. Mas aos poucos, a gente pode ir colorindo isso de novo, né? E cada um vai colorir isso no seu tempo e com as cores que conseguir. Por exemplo, se eu pego num preto e branco e dou um aqueles amarelo limão lá, cheguei, fosforescente, para a pessoa colorir, não tá na hora. Às vezes ela vai ter que começar assim com um tomzinho bem clarinho, pastel, para depois ir dando vida, né, para esse novo desenho. sim. Eu falo muito, em geral, né, em atendimento que envolvem perdas, sobre, e aí de novo, da ACT, né? Qual que é a vida que a pessoa merece, né? Que vida que ela entende que ela merece ter, né? Pode ser um bom ponto de partida nessa reconstrução, né? Qual que é a vida, e é aquela vida que é possível naquele momento, né? Não vai ser, como você falou, aquele verde-limão, mas talvez, né, seja um verde-bandeira, alguma coisa assim, né? Como é que ela vai fazendo uma construção, né, Leda? Acho que é, existe uma dificuldade da nossa parte em geral, os humanos, de entender processos, né? A gente acha que vai acordar, vai dar um estalo e tudo mudou, né? Que é uma das ações daquele um amor só cura contra amor, né? São resoluções rápidas. E a vida ela é feita de processo, né? Para eu vivenciar um novo ciclo, vai levar um tempo, né? Eu vou várias etapas e isso é a vida acontecendo, né? Às vezes as pessoas também entendem como se fosse um buraco na vida, né? O luto. E não é, a vida tá acontecendo ali, aquele sofrimento, né? É como você falou lá no começo, faz parte da vida. Não é vida né, e a morte separada, né? Ou a perda separada. Aquilo tá dentro da vida. Então, acho que é, é muito importante a pessoa começar a entender, né, depois que ela esteve e está nesse processo, qual é a vida que ela merece ter. E qual é a vida e o que ela pode reconstruir agora, nesse momento, o que é possível para ela hoje, que é o que a gente falou muito nesse período de pandemia e de isolamento, né? A gente queria estar viajando, né? A gente queria estar na Europa. A gente queria estar em qualquer lugar, menos onde a gente está. Mas não é por isso que a gente vai parar a nossa vida. São 4 meses, né? E o que a gente faz com o que a gente pode, né, neste momento? Eu gostaria que fosse diferente. Eu dou uma revisitada nesse pensamento, mas o que vai diferenciar muito é o quanto eu me engajo nele, né? O quanto eu fico repetindo isso. Ah, eu queria que fosse Quando a gente diferente. se prende, né? Sim, eu fico me relacionando com aquilo o tempo todo. Então, como é que eu faço com que a maior parte da minha vida, né, comece a ser através desse processo de reconstrução, né? Porque é um processo, ele é desafiador, mas ele é ao mesmo tempo muito bonito, né? Então, depois do que eu vivenciei tudo isso, né, o que é que eu mereço? O que eu faço, né, a partir de agora com as novas possibilidades que vão me ocorrer?
né? Então, eu gosto muito dessa palavra merecimento, porque as pessoas, todos nós em geral, merecemos, né? Reconstruir a vida após uma perda. A gente merece dar esse novo significado e reiniciar novos ciclos. Falando dessa questão Ari, você está olhando Eu tô, nós tem- temos pouco tempo, a gente já vai partir para o encerramento. Temos 5 minutos. é, falando dessa questão, né, que você trouxe do merecimento, eu gosto muito de trabalhar também da ACT, a metáfora do funeral, que seria o que eu quero ouvir no dia do meu velório. O que eu quero que as pessoas falem de mim, ou o que eu quero que as pessoas escrevam ali, né, na lápide sobre mim. E aí a pessoa faz ali seu discurso que ela gostaria de ouvir, e a gente pergunta o que que ela está fazendo para que isso aconteça. É porque, eu vou dar um exemplo que foi até um estudo de caso, que foi publicado num livro, que eu estava trabalhando com uma paciente já mais idosa. Idosa não era nova. 50 e poucos anos, não tem nada de idoso. E ela não aceitava ser feliz porque a filha tinha morrido. Então, ela não tinha o direito de ser feliz mais. Ela não podia ouvir música, ela não podia sorrir. Então, ela não podia ser feliz. E aí, a gente fez, né? Depois de um tempo, a gente fez a metáfora do funeral. Tudo que ela queria ouvir das pessoas era tudo que ela não estava conseguindo fazer mais. Então, foi assim, uma sessão linda, riquíssima, que ela conseguiu perceber esse direito que ela tem de reconstruir a vida, apesar de a filha ter morrido. Então, a metáfora do funeral também traz é, é, muita coisa, muito material para a gente trabalhar com o Sim, paciente. sim, traz uma carga emocional grande, mas traz uma autopercepção fortíssima, né? E essa autorresponsabilização da nossa própria vida, né? Acho que é desafiador fazer isso, mas é extremamente importante, né? O quanto nós somos responsáveis pela condução da nossa própria vida, né? O quanto eu mereço fazer essas coisas e o que eu estou fazendo nesse momento, né? Comprometida com essa reconstrução, né? Em que é lindíssima, né? Quem tiver aqui que seja profissional de psicologia, utilizem nos atendimentos de vocês, né? Porque dá mesmo, coloca essa vida em perspectiva, né? Qual que é a vida que eu quero ter? Né, ou como eu quero ser lembrada e o que eu estou fazendo para que isso aconteça. E eu não vou fazer isso amanhã, né? Daqui um mês, daqui 2 anos, eu faço isso agora. E aí eu falo uma frase que eu gosto muito, porque não tem outro lugar onde a vida esteja acontecendo que não seja o agora, né? Mesmo que ela esteja, que a gente esteja vivenciando o luto, é vida, né? Eu estou vivendo, né? Não deixa de ser O vida tempo que a ali gente tem é naquele agora, processo. É, né? É mas agora. O nesse comecinho ali momento, da live já não existe mais. Acabou, já não, passou, sim. né? O que a E a gente gente vivenciou ali no começo, ai, não tá dando certo. Leda, nós vamos ter que trocar quem vai chamar quem. Aquilo a gente não vai viver de novo. Por não. mais que a gente comece uma outra live daqui a pouco, tente começar uma outra live e dê o mesmo problema, não vai ser a mesma live. Sim, Não vai ser do mesmo jeito. A gente vai estar ali completamente diferente. Até porque a gente já vivenciou. E aí a gente tem um novo olhar. sim, Né? com A toda gente já certeza. passou. Quantas vezes a gente ouve? Ah, se eu pudesse voltar a X anos atrás, eu não faria isso.
de novo. Não. Não, não faria. Você fez, vivenciou, entendeu, aprendeu, teve uma maturidade e agora você olhando para trás, você percebe que você poderia ter uma outra atitude. 25 Sim. segundos. Ai, gente, um beijo para vocês todos. Foi lindo estar aqui com você, Leda. Gratidão imensa. Se você puder, deixar gravado no seu IGTV. Gratidão a Hoje. todos vocês que estiveram aqui com a gente, né, Leda? Muito, muito, Nossa, muito muito obrigada por bom. essa Gratidão manhã. pelas perguntas, né? Foram perguntas muito ricas.